Bom dia, meus irmãos queridos, louvado seja Deus pela vida da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Estamos iniciando a escola dominical deste dia. Estamos ajudando, na verdade, o presbítero Antônio Juliano, servo do Senhor, que está viajando, ministrando um curso na cidade de Porto Alegre. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe o seu trabalho. E ajudando também o presbítero Valdemar, irmão tão amado, que são os líderes da nossa escola bíblica dominical, que tem sido muito abençoado com o trabalho sensacional de cada um dos nossos professores. Louvamos a Deus pelo esforço, pela dedicação de todos eles, assim, abençoando as classes das crianças, dos bebês, dos adolescentes, dos jovens e os adultos têm sido atendidos também. Vamos orar ao Senhor para darmos início a essa nossa programação de hoje. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela nossa família da fé, pelos nossos queridos irmãos da Quarta Igreja de São Bernardo, pela forma generosa, graciosa que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos consolado em meio às lutas, às batalhas, às tempestades, às provações que temos passado. Mas o Senhor é fiel e o Senhor tem abençoado o povo do Senhor, curado irmãos, a Deus, sustentado famílias e consolado o coração de outros queridos. Ó Pai, toda a glória seja ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta abertura da escola dominical. O Senhor abençoe nossa devocional, abençoe cada professor nas ministrações desta manhã. Que o Senhor abençoe a nossa igreja nesse dia de serviço, de adoração ao Senhor. É a nossa oração, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Amados irmãos, para a nossa devocional de abertura, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Será a nossa breve meditação nessa manhã maravilhosa. Atos 2, versículos 42 a 47. Será a base de nossa breve meditação. Como viviam os convertidos, diz assim o texto, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim, Lucas, o evangelista, ele faz esse histórico do início da igreja cristã. O início, logo após a pregação de Pedro ali em Jerusalém. Uma multidão de pessoas já se converteram naquele momento. Diz o texto que 3.000 pessoas já receberam e creram e foram batizados. Ou seja, a igreja começou já forte, uma igreja dinâmica, e eram crentes, tinham aceitado a palavra, aceitado o evangelho de Jesus, e estavam unidos pelo Espírito Santo de Deus, fazendo parte da igreja. Era uma nova comunidade, era o povo da aliança, é o povo da promessa, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo sendo formada. E diz algumas expressões nessa, a prática, a forma como eles foram aprendendo a viver, a construir essa realidade nova como comunidade cristã. Eles não eram mais, faziam mais parte da sociedade judaica, da religião judaica, agora é uma nova comunidade, uma nova fé, uma nova esperança, uma nova expressão. E esse texto demonstra a forma generosa, graciosa de Deus. E nós destacamos aqui a palavra perseverança.
Interessante isso, né? A igreja começou precisando estar firme, determinada, consciente de quem ela era e do que estava fazendo. Então ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, que é a Santa Ceia, a ceia do Senhor, e nas orações. Uma igreja com pleno entendimento da sua função, das suas atribuições, de como viver a igreja, né? E o fazia com muita determinação. Por isso a palavra perseverança. Primeiramente, perseverança na doutrina. Doutrina dos apóstolos. E eram firmes nisso, porque era a doutrina que Cristo deixou aos apóstolos. Eram os ensinos de Cristo, o testemunho de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Esse é o evangelho, esse é o ensino da igreja. A igreja não pode sair disso e tinha que perseverar nessa doutrina. Como a igreja contemporânea precisa voltar ao evangelho, a doutrina do Novo Testamento, da palavra do Senhor, e perseverar nessa doutrina. Não tem que inventar nada, não tem que inventar nada de novo, tem que estar perseverante na doutrina. Diz mais o texto, perseverava na comunhão, em cada alma havia temor, havia fé, havia uma experiência com Deus, pessoas regeneradas, pessoas realmente convertidas a Jesus. Havia milagres, porque os apóstolos, além da pregação, no poder do Espírito, realizavam sinais entre eles. Que dias gloriosos, que dias maravilhosos. Em cada alma havia temor, havia milagres, e todos que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, estavam juntos. Adorando, orando, nas casas, no templo, estavam sempre juntos, porque isso é igreja, isso é igreja. É por isso que nós sofremos esses dias, sofremos por causa do distanciamento social, físico, a impossibilidade do encontro presencial, do ajuntamento. A igreja está sofrendo, todos estão sofrendo, mas a igreja muito mais, com certeza, porque é da natureza da igreja, os crentes estarem juntos, uns ao lado do outro, cuidando do outro. Então vamos nos esforçar, amados, nesse princípio de estarmos juntos. Embora o distanciamento social e as questões todas, vamos nos esforçar para cuidar uns dos outros, apesar dessa distância, apesar do isolamento, apesar da dificuldade, vamos nos importar, vamos atrás, vamos nos preocupar uns com os outros, vamos ajudar uns aos outros, estarmos juntos, mesmo numa situação adversa como essa. Estavam juntos também, havia comunhão e havia desprendimento material, ajudavam uns aos outros, compartilhando os seus bens, compartilhando o que tinham para ajudar os necessitados da igreja. Havia perseverança, havia desprendimento da parte deles, generosidade, é o que tem que haver no nosso coração sempre. A igreja de Cristo é marcada por isso, né? Por amor, por bondade, generosidade. Em terceiro lugar, eles adoravam, diz o texto aqui, versículos 46 e 47, estavam unânimes no templo e de casa em casa, ou seja, a igreja sempre junta, ou na coletividade maior, ou em grupos menores nos lares, mas sempre juntos, adorando o Senhor, porque o texto fala assim, olha, partir o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. É aquela igreja que perseverava na comunhão, na doutrina, no ensino e na adoração, no cantar, no celebrar, expressar gratidão ao Senhor, expressar louvores ao nosso Deus, cantar as maravilhas do Senhor, proclamar a glória de Deus. Está no coração do crente, alcançado pela graça, regenerado, transformado. Ele entende o sentido da sua vida, que é viver para a glória de Deus. Então há no seu coração, na sua alma, um desejo de adoração, de louvor. Tem que estar no coração do cristão, individualmente, aí na sua casa, no seu coração, tem que ter esse sentimento de adoração e louvor. E quando nos ajuntarmos conjuntamente, adorarmos ao Senhor, porque esse é o sentimento e a atitude do crente, cheio da graça e cheio do Espírito Santo, nos seus lábios, o louvor, a adoração ao Senhor. E finalmente, essa igreja que é exemplar para nós, né? Perseverando na doutrina, na comunhão, na adoração, essa igreja crescia. O texto termina assim, ó, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. É a graça de Deus, é a graça salvadora, soberana. Eles testemunhavam, eles pregavam, eles anunciavam, eles se ajuntavam, eles ajudavam uns aos outros. E nesse conjunto de ação da igreja, demonstrando amor a Deus e amor ao próximo,
o Espírito Santo alcançava os corações e a igreja crescia todo dia, aqueles que iam ser alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. É assim a igreja é verdadeira, amados. É assim que a nossa igreja tem que ser, que Deus nos dê a graça de sermos assim, seguimos sempre esse modelo bíblico, né, de uma igreja firme na palavra, crentes firmes, firme na sã doutrina, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a obra da salvação, a volta de Cristo, o reino de Deus, doutrinas sérias que nós temos que ter convicção de quem somos, a quem servimos e para onde vamos. É seriedade na doutrina, na adoração, no sentimento, no amor, na generosidade, na ação social, no cuidado uns com os outros. É uma igreja bíblica, assim como a igreja de Atos, no capítulo 2. Que Deus nos abençoe nossa amada igreja e possamos seguir assim esse modelo bíblico aqui como igreja que serve ao Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe com esta meditação, que fique assim para a sua devoção neste dia abençoado, amado. Gostaria de passar alguns avisos, alguns comunicados. Não tenho a facilidade, a habilidade do querido irmão presbítero Antônio Juliano. Estou aqui substituindo aqui com muita humildade. É o servo do Senhor, que voltará assim a sua função e atribuição. Então vamos passar algumas coisas importantes, alguns avisos para a vida da igreja, para dar continuidade aos trabalhos deste dia, né, que estamos apenas começando, tá bom? Primeiramente, nossa palavra de gratidão a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja desta semana. Que Deus abençoe esses amados irmãos com sua graça. Querido irmão, seu Edson, que Deus abençoe, um grande abraço, seu Edson, que Deus dê força e saúde para o irmão. O Marcos, que Deus abençoe a sua vida, Marcos, com graça, com a providência do Senhor na sua vida, amado. Dona Joana Oliveira, é a Dona Joaninha, né? Dona Joaninha, que Deus abençoe, Dona Joaninha, a sua vida. Dona Maria Martins, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, com graça, com saúde, sabedoria no Senhor. Dona Isaltina, que bênção. Que Deus abençoe nossa querida irmãzinha, dando saúde, força, graça ao seu coração. E abençoe a pequena Laura. Laura está crescendo, Laura, que bênção. Laura Lubac, a Laurinha, que Deus dê saúde a você, minha querida. Dona Lourdes, Dona Lourdinha, também fazendo aniversário. Que Deus abençoe nossa amada irmã, que Deus dê saúde, graça e força para ela cada vez mais. Viu, irmã Lourdinha? Um abraço também. E bom, Jefferson, diácono Jefferson, fez aniversário, Jefferson, que Deus abençoe, amado, jovem diácono, servo do Senhor, esforçado, dedicado, uma bênção, que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. E presbítero Valdemar, nosso grande presbítero, líder da escola dominical, que Deus dê força, graça, saúde ao meu amado irmão, bênção na sua casa, no seu lar. Que bênção. Parabéns a todos vocês, queridos irmãos aniversariantes, que Deus multiplique anos de vida e com saúde para todos vocês. Amém? Alguns avisos, lembrando nosso projeto social tão importante, Convida 20, que é do Ministério de Ação Social da Igreja, com a participação efetiva dos nossos diáconos. Tem sido uma bênção o trabalho deles entregando as cestas. E em nome do Ministério de Ação Social, eu quero agradecer aos irmãos pelas ofertas das cestas básicas. Muitos têm dado assim em dinheiro, assim depositado na conta da igreja. E nós agradecemos de coração essa generosidade. Conversando com o Jefferson essa semana, pelo menos já 20 pessoas já foram atendidas com cestas este mês. Isso é uma bênção, que Deus continue abençoando os irmãos. Estamos alcançando famílias, ajudando nessa época tão difícil que estamos vivendo. E aqueles irmãos também que tem ofertado com alimentos, com material de limpeza e levado na igreja nas quartas-feiras. Nós agradecemos também, porque já está ajudando muitas pessoas também, viu? Muito obrigado, que Deus os abençoe e continue com suas ofertas. Peço que orem pela família do nosso missionário, o irmão Ronaldo Adriano, sua esposa Fabiana, pela Bianca, pela Lara, pelo Ronaldinho. Eles estão no Chile ainda, mas se preparando para logo em breve, assim que as portas se abrirem,
para ir para Nova Zelândia e dar início ao projeto missionário. Orem por eles, pelas necessidades materiais e para as questões de documento e tudo mais, tá bom? E finalizando, avisando que todas as aulas de hoje já foram encaminhadas aí ao departamento de tecnologia da igreja. Nossos queridos irmãos Felipe Agostini e Johnny têm feito um trabalho maravilhoso na vida da igreja. Todos essas semanas, esses meses, esses meninos têm recebido esse material preparado, um material para assim serem trazidos aos domingos. E as professoras, o esforço de cada um dos professores na ministração, na preparação das aulas, ou seja, que bênção o que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Como é importante reconhecer isso, irmãos. O que Deus tem feito na vida de tantos irmãos que têm se empenhado, com todas as dificuldades, a falta de ajuntamento, de estar presencialmente trabalhando, mas a igreja está ativa. Os departamentos têm trabalhado, a SAF tem feito reuniões de oração, tem feito programas, ao PH, a mocidade com atividades preciosas também, a OCP também mantendo suas atividades, suas programações. Que bênção, amado. Louvado seja Deus por aquilo que está feito entre nós, que Deus nos sustente e juntos vamos atravessar toda esta tempestade e tribulação aí, o tempo que for, Deus vai nos sustentar e guardar, tá? Mas orem por isso, orem pela nossa vida, pela vida dos pastores, pela vida dos presbíteros, pela vida dos diáconos, para que Deus nos dê sabedoria para cuidar do rebanho. Não é fácil. Nós ficamos preocupados em atingir as pessoas e sabemos da dificuldade de atingir todas. Então eu peço a sua colaboração, meu irmão, sabendo de alguma situação, de algum irmão que está meio afastado, que está assim meio quieto, não está em contato com os grupos, nem com os departamentos. Fale conosco para a gente poder assistir, atingir essa pessoa. Talvez esteja precisando de uma força, né, de uma mão estendida, de uma palavra para se levantar, né, para enfrentar a tribulação. Então, por favor, nos ajudem também. Além das orações, nos ajudem também dando informações e socorrendo essas pessoas, tá bom? Muito obrigado, que Deus dê a todos vocês um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Com essas aulas que serão colocadas logo em seguida pelo Johnny, pelo Felipe, e nos grupos, serão compartilhados. Assistam as aulas, multipliquem, passem para outras pessoas e que Deus te abençoe. E participe das devocionais. Logo mais às 18 horas teremos o nosso culto, né, nossa mensagem dominical. Às 20 horas o reverendo Érito também estará ministrando a palavra do Senhor. Continue também participando disso, compartilhando a palavra de Deus a seus familiares, seus amigos, edificando o seu coração e abençoando outras vidas também. Tá? Contamos com assim a sua colaboração e apoio, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e bendito seja o nome do Senhor. O Senhor abençoe, ó Deus, nossa igreja, abençoe as famílias, conforta, consola, fortalece o coração do povo do Senhor, abençoa o conselho, os presbíteros, os pastores, os diáconos, os líderes dos departamentos da igreja. Ó Pai, cada um deles, os sócios, as famílias, abençoa Deus, o departamento da escola dominical, as professoras, os líderes, a superintendência, que o Senhor abençoe todos os servos do Senhor, todos os ministérios da igreja, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando com a graça do Senhor. Toma-nos em tuas mãos e aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, um bom domingo para todos aí na presença do Senhor, tá bom?